da vamos boa tentar saúde? falar do lado mais prático. O que não deveríamos comer, porque é sabido que são alimentos pró-inflamatórios. Então, a lista é encabeçada com o famoso glúten, que não é mais glúten. Não é porque ele é ofensivo, é porque ele não é mais glúten. Ele já é um alimento geneticamente modificado. E quando ele entra no seu corpo, ele vai chegar lá no colonócito e vai disparar uma reação imunológica via células T-helper, baseados num receptor chamado Toll-like receptor. O que que é? É um vigilante que diz assim, ó, esse negócio é próprio, pode entrar. Isso aqui não existe, pode sair. E esses alimentos se comportam como antígenos dentro do nosso corpo. Partindo do princípio que 80% da atividade inflamatória, da atividade imunológica no corpo humano está no intestino, o intestino é o começo e o fim de tudo. A saúde começa no intestino, a morte começa no intestino. Um dia disse que o intestino é o segundo cérebro. Hoje já há uma discussão muito sedutora de que talvez o intestino seja o primeiro cérebro. Olha só, existe uma conexão direta. O cérebro é o segundo intestino. intestino, né? Vai inverter, né? Você vê como é tão louco? Esses dois sistemas se comunicam via nervo vago. A cada 10 mensagens que esses dois sistemas trocam, 9 são aferentes, uma é eferente. O que é que significa isso? De 10 mensagens, 9 partem do intestino para o cérebro e apenas uma parte do cérebro para o intestino. Então, vem uma pergunta bem assim, provocativa, né? Quem é o chefe? Who's the boss? Será que é esse aqui ou esse aqui? Hoje se encontra neurônios no intestino. O que é que o neurônio está fazendo no intestino? Ele não deveria estar no cérebro? Hoje nós encontramos É como se fosse o cérebro fosse o CEO. De neurotransmissores produzidos no intestino. Por exemplo, um neurotransmissor fundamental para o nosso equilíbrio comportamental, serotonina. 90% da serotonina é produzida no intestino, não é no cérebro. Então, eu preciso entender que tudo que desregula o meu intestino vai desregular meu corpo todo. E o que é que me desregula o intestino? A tal da boca. A boca que não tem qualitativamente capacidade de entender o que está passando para dentro. Sim. Glúten, não quero questionar o mérito. Eu sei que muita gente, óbvio, não vai concordar com o que eu estou falando. E eu adoro o contraditório. Porque quando numa coletividade todos estão pensando da mesma forma, é porque ninguém está pensando. Vai ser muito bom que os nossos ouvintes ali, vai falar mal do glúten, problematizando o glúten, ok, continue acreditando na mistura do pãozinho lá da padaria. Glúten, leite de vaca, porque nós filogeneticamente não temos nenhuma semelhança com vacas, ninguém muge, mas é histórico. Né? Ninguém muge. O leite de vaca é bom para o bezerro, assim como o leite materno é bom para o humano, mas nós invertemos. Tenta dar leite de uma mulher para um bezerro, ele não vai tomar. Mas por que o humano toma leite de uma vaca? Porque foi institucionalizado que isso é saudável, isso é bom, isso tem cálcio. Mas peraí, a vaca é uma fonte de cálcio? Não. Por que tem cálcio no leite? Porque a vaca come o quê? Folhagens, pasto, folhas verdes escuras. O cálcio está ali, ó, não está na vaca. E aí a gente está introduzindo um alimento e todo mundo pensa que o problema do leite é a lactose, né? Bobagem. A lactose é um problema pequeno. O grande problema do leite são duas proteínas indigeríveis, uma chamada alfa-lactoglobulina, outra chamada beta-lactoglobulina, e você pode também acrescentar a caseína. Quando essas proteínas chegam lá no nosso intestino, nós não temos enzimas para quebrá-las em aminoácidos. E esses fragmentos de proteínas que ficam circulando são reconhecidos pelo nosso corpo como o quê? Moléculas estranhas antigênicas. E o corpo passa a produzir reação inflamatória contra essas moléculas e contra todo o seu corpo. É o chamado fogo amigo. Então, vamos lá. Você não consegue tomar de fonte externa essas enzimas para quebrar essas alfa-globulinas aí? Não dá para... Mas qual seria a enzima? Não tem enzima para quebrar isso aí. Tá. O problema é esse. Quando você fala do leite... Quem quebra essas proteínas são os bezerros. O humano não tem as enzimas que tem no corpo do bezerro. Porque às vezes tem, sei lá, cápsula com várias enzimas diferentes. Aí não tem uma forma... Para quebrar isso aí. A lactose vende em tudo que é farmácia, a lactase, né? Que é a enzima para... Que é o que eles adicionam no leite para dizer leite sem lactose. Que é o que eles alegam. Né? Então... O que é que a gente... O glúten... Okay. O que é que nós deveríamos procurar evitar? Nós deveríamos procurar evitar o glúten, deveríamos procurar evitar o leite de vaca, deveríamos procurar evitar o óleo de cozinha, qualquer que seja ele, canola, de milho, soja, de canola, de soja, de algodão. Todas as sementes. Todos esses óleos vegetais. Esse óleo de palma, que está em tudo que é produto industrializado. Também. Ele contém ácido araquidônico. E o ácido araquidônico vai se transformar no seu corpo em citocinas pró-inflamatórias, ou seja, o óleo é inflamação pura. Né? E então, azeite? Azeite,
desde que seja azeite, né? Como nós estamos num país onde as coisas parecem que... Bom, não vou falar, mas tem que ter cuidado, tem que ter cuidado porque nem todo azeite é azeite. Mas né? se você checar e for azeite mesmo, pode. Sensacional. Óleo de coco pode. Principalmente Azeite o de extra oliva virgem. extra virgem prensado a frio. Prensado a Esse é o frio. ideal. Esse é sensacional. Aí Óleo tem- de coco, sensacional. Tá. A própria banha de porco, sensacional. A questão E toda... banha de outros bichos também. Outro dia me falaram da banha de pato e banha do tutano de boi. Tá valendo, só que são mais difíceis, né, de se conseguir. Então, é a gente Quando começar a você fala entender... leite, eu preciso entender uma coisa. Por exemplo, eu não tomo leite, mas eu amo queijo. Eu não sei viver sem queijo. Realmente não mas sei. existe Queijo é um Eu leite prefiro viver sem açúcar solidificado. do que sem queijo. Tipo assim, eu sou tão radical que você vai falar, você prefere queijo ou sobremesa? Eu prefiro queijo. Ah. Entendeu? Eu realmente tenho uma afinidade com queijo. Eu poderia dizer Eu poderia substituir o queijo de vaca pelo queijo de búfala? Ou não adianta nada? Essa parte da caseína 1 e a caseína 2 chega a fazer diferença. O leite Muito A2, A1, A1, não tem A2. essas coisas? No final, todos vão, em algum grau, produzir inflamação, né? O óleo vegetal e, finalmente, Não, o óleo vegetal eu não uso. querido açúcar. Então, seriam as 4 fontes Então, o alimentares glúten, que nós o teríamos leite, que o ter. Você falou na açúcar. ordem hierárquica ou a ordem tanto faz, assim? Todos Depende vão de pessoa inflamar. pra pessoa. Glúten, leite, Glúten, leite, óleo vegetal, óleo vegetal e o açúcar. Né? A Tá. partir daí, passa a se tratar de conhecer o que é que você O está iogurte está nessa categoria? Ah, é A leite. coalhada está nessa categoria? Tudo que é derivado O queijo de leite está nessa vai categoria? trazer para você algum E não grau de adianta deficiência. nada você substituir pela búfala, pelo sei lá quem, A entendeu? cabra, a ovelha. Pela cabra, ovelha, não adianta. São é tudo graus igual. menores, né, de atividade inflamatória, mas a essência é continue inflamando, né? Infelizmente. Para desinflamar, você tem que tirar esses 4 elementos. Eu diria pelo menos reduzir o consumo, né? E do outro lado, trabalhar com todo o arsenal que a gente tem de tentar melhorar a saúde intestinal, por exemplo, suplementar probióticos, suplementar enzimas digestivas, suplementar elementos como a N-acetil-D-glucosamina, elementos como a glutationa, para a gente tentar aqui do outro lado minimizar esses danos. Aí entra exatamente o que você falou. Mas, Ítalo, não tem uma maneira? Tem inúmeras maneiras, só que se eu não tiver o mínimo compromisso por parte do paciente em reduzir o consumo desses elementos, é uma briga estéril. É o bombeiro tentando apagar o incêndio de um lado e o sujeito jogando gasolina Sim, do mas outro. quando você tira o glúten, tira o óleo vegetal, reduz o açúcar ao mínimo, leite. ao mínimo, Você vai viver outra vida. ao mínimo. Você vai Qual o ver período outra mínimo que a pessoa E chega a sentir a diferença mesmo que cortando você- essas coisas? Peraí, agora eu vou me consultar um minutinho só. Reduzindo o leite, por exemplo, eu não tomo leite, mas eu costumo à noite, isso eu faço frequentemente, fiz ontem à noite, como eu comi muito pouco o dia inteiro, eu fiquei com medo de dormir sem comer, porque eu tinha comido muito cedo. Tipo, muito cedo que eu falo, era muito cedo mesmo, era tipo assim, 2 da tarde, entendeu? Uhum. Para dormir às 10 da noite, eu fiquei achando que eu ia Muito ficar tempo mal. de jejum. Né? Aí falei, vou comer o quê? Eu falei, vou comer uma coalhada, vou botar um whey para garantir uma proteína. Aí meti um whey, como você me ensinou, dentro da coalhada, aquele whey que está lá em casa. Dentro da coalhada e pá, mandei. Dormi bem. Não acordei nem esfomeada e nem tive o estômago roncando de noite, sabe? O whey entra nessa também, do leite com as proteínas perigosas? Entra. Infelizmente entra. Entra. O que é o whey? A vaca em pó, né? Não tem muita diferença. Aí tem Então, toda uma, eu não tirei o leite. toda a Eu achava que eu cultura, tinha né? tirado o leite, porque eu não tomo leite, tirei o leite. Diminuí o queijo muito. Uhum. Eu vivia de queijo. Eu passei muito tempo comendo só queijo. Tudo tem que ser Porque feito nada dentro pode, de então não pode um... massa. Não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, então eu vou comer só queijo. Olha, a questão é O bem... queijo é Eu inflamatório. entendo, é difícil, é desafiador, mas assim, também não se consegue isso apertando botões, overnight. Isso é um processo que tem que ser programado. Tem que ser para que ele construído, não gere né? trauma, para que ele gere tempo de adaptação. Você Não fala se- de construção, é Não isso? se muda hábitos É instantaneamente. a coisa mais difícil que tem é mudar Muito hábito. difícil, muito, e eu tenho que concordar. Não se vai construir uma mudança de hábitos instantâneo. Você vai substituindo gradualmente. É muito gradual, difícil. sem sofrimento. Você vai começando a ter
o resultado, o seu corpo começa a falar, olha, você está cada vez melhor, a energia está voltando, a gordura está diminuindo. Aí você começa a criar o quê? Uma ponte motivacional, o tal do quero mais. Nossa, mas eu dei esse primeiro passo, sai, que eu gostei desse negócio. Não, Quero isso- mais. Se for de uma vez, de uma maneira impositiva, não Vai faz. sentir A só o Ninguém vai negativo a ali, né? mudança de A hábito pessoa é vai sentir uma interessante. perda. Né? É como se você estivesse tirando dela aquilo que sempre fez parte da vida. É uma perda. E não se constrói a administração de uma perda de maneira instantânea. Tem Pois que ser é, com mas se inteligência. constrói a administração de perda, porque eu achei que eu fumei 50 anos e falei, eu nunca vou conseguir parar de fumar. Olha aí. Eu não vou conseguir nunca, eu não vou conseguir nunca. Até que um dia eu falei, eu vou parar de fumar. E surpreendentemente, eu não só consegui, como eu fiquei ótima. Tá vendo? Eu gostei de ter tirado o cigarro. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.